Muito antes das pirâmides, muito antes da Bíblia e até mesmo antes da Babilônia, surgiu uma lenda esculpida em argila e eternizada pelo tempo. Uma história sobre um rei, metade homem, metade Deus, que desafiou monstros, deuses e a própria morte. Seu nome era Gilgamesh, rei da cidade suméria de Uruk. Gilgamesh não é apenas uma figura histórica. É também um personagem mitológico, protagonista da mais antiga epopeia conhecida da humanidade, a Epopeia de Gilgamesh, escrita há mais de 4.000 anos em tabuletas de argila, na antiga escrita cuneiforme. Seu relato é mais do que um registro de conquistas reais. É um mergulho nas questões fundamentais da existência humana: o poder, a amizade, a perda, a busca pela imortalidade e o medo da morte. Esta é a história do homem que quis vencer o destino, que construiu muros eternos, enfrentou o desconhecido e questionou os próprios deuses. Um rei da Suméria que não foi esquecido, porque ousou querer o impossível, a eternidade. Gilgamesh, segundo registros sumérios, teria governado a cidade de Uruk por volta de 2.700 anos antes de Cristo. Ele aparece na lista real suméria como um rei que reinou por 126 anos, um número simbólico, que sugere não apenas poder, mas também um caráter sobre-humano. Uruk, na época, era uma das cidades mais avançadas do mundo, com agricultura sofisticada, arquitetura monumental e um sistema administrativo desenvolvido, era o centro político e religioso da Suméria. Governar ali significava estar no auge do mundo conhecido. Embora existam indícios de que Gilgamesh tenha sido um personagem real, possivelmente um rei que liderou campanhas militares e ergueu os grandes muros da cidade, o que realmente o imortalizou foi a transformação de sua história em epopeia. A lenda começa com um rei jovem e tirânico que oprime seu povo com força desmedida. Os deuses, preocupados com seu excesso de poder, criam então Enkidu, um homem selvagem, criado para ser seu igual e seu limite. O encontro entre os dois não resulta em guerra, mas em amizade. Uma amizade profunda que transforma Gilgamesh. Enkidu se torna seu companheiro em aventuras, e juntos enfrentam criaturas divinas e jornadas impossíveis. Mas é a morte de Enkidu que rompe tudo. A partir daí, Gilgamesh entra em crise. Ele não teme inimigos, teme o fim. Pela primeira vez, o rei poderoso encara a morte como algo real e inevitável. É então que ele parte em uma busca desesperada: encontrar a imortalidade. Essa jornada interior, marcada por viagens, provações e encontros com seres divinos, não é apenas a história de um herói sumério. É a primeira grande narrativa da humanidade sobre o que significa ser humano. Após a morte de Enkidu, Gilgamesh abandona tudo o que conhece. Deixa Uruk, seus palácios, sua glória, e se lança numa jornada solitária em busca de uma resposta que ninguém havia ousado procurar. Como escapar da morte? Seu destino é encontrar Utnapishtim, o único ser humano que, segundo os deuses, havia alcançado a imortalidade. Para chegar até ele, Gilgamesh atravessa desertos, enfrenta bestas, supera noites sem fim e cruza os portões da montanha dos deuses. Cada obstáculo é um teste, não de força física, mas de vontade, de fé e de resistência diante do desconhecido. Quando finalmente encontra Utnapishtim,
ouve a verdade que não esperava. O homem imortal revela sua própria história. Como sobreviveu a um grande dilúvio enviado pelos deuses, como salvou a vida com uma arca, e como por isso foi agraciado com a eternidade, mas também com o exílio, vivendo longe dos homens. Utnapishtim não oferece consolo. Pelo contrário, diz que a imortalidade não é dádiva, mas exceção, e que o destino dos homens é viver e morrer. Mesmo assim, Gilgamesh recebe uma chance, uma planta misteriosa que devolveria a juventude eterna. Ele a encontra, e por um breve momento, acredita ter vencido o tempo. Mas enquanto descansa, uma serpente rouba a planta, e com ela, o sonho. Gilgamesh volta de mãos vazias. E é nesse retorno que ele compreende a resposta que buscava. A imortalidade não está em viver para sempre. Está em deixar algo que permaneça. Gilgamesh retorna a Uruk diferente de quando partiu. Já não é o rei arrogante que desafiava deuses, nem o guerreiro que buscava glória a todo custo. Ele volta marcado pela perda, pela verdade da mortalidade e pela consciência de seus próprios limites. Ao chegar, contempla os grandes muros da cidade, muros que ele mesmo mandou erguer, pedra por pedra. E naquele instante, compreende. Aquilo era sua obra. Aquilo era sua eternidade. A epopeia termina não com triunfo sobre a morte, mas com um reconhecimento sereno. O homem pode não ser eterno, mas seus feitos podem ser. A cidade, os muros, os relatos, tudo o que se constrói com sabedoria, coragem e propósito, isso sim pode atravessar os séculos. É uma lição poderosa, principalmente vinda da mais antiga literatura conhecida. Milhares de anos antes da filosofia grega, da Bíblia ou dos textos védicos, os sumérios já se perguntavam sobre o sentido da vida, o limite do poder, a dor da perda e o valor daquilo que deixamos para trás. Gilgamesh não encontrou a imortalidade do corpo, mas alcançou a da memória. Seu nome foi escrito em tabuletas de argila, enterrado sob a areia do tempo e redescoberto milênios depois por arqueólogos no atual território do Iraque. E hoje, ele é lembrado não como um deus, mas como o primeiro herói literário da humanidade. Um homem que ousou buscar o impossível e, ao falhar, ensinou o essencial. O nome de Gilgamesh resistiu ao tempo. Não por conquista territorial, nem por impérios erguidos, mas porque sua história sobreviveu nos registros mais antigos da escrita humana. A epopeia de Gilgamesh, redigida em cuneiforme sobre tabuletas de argila, é considerada a obra literária mais antiga de que se tem notícia. E ainda assim, fala de temas surpreendentemente atuais. Ela influenciou diretamente outras tradições. O relato do dilúvio, por exemplo, presente na história de Utnapishtim, tem paralelos claros com o relato bíblico de Noé. A jornada do herói em busca de sentido, a reflexão sobre a morte, a aceitação do destino, tudo isso se repete, com variações, em inúmeras culturas posteriores. Mas o legado de Gilgamesh vai além da literatura. Ele representa o início da autoconsciência escrita da humanidade. Uma tentativa de registrar, compreender e transmitir aquilo que está além do cotidiano: o medo, a dúvida, o desejo de eternidade. Ao ser redescoberta no século XIX,
A epopeia surpreendeu o mundo moderno. Mostrou que, desde os primórdios, o ser humano já refletia sobre o que significa ser mortal. Gilgamesh, embora envolto em mitos e façanhas épicas, não é um personagem distante. É um espelho do que somos. Hoje, ele é estudado por historiadores, filósofos, teólogos e escritores. E sua jornada é lembrada não como a de alguém que venceu a morte, mas como a de alguém que a encarou de frente e a transformou em sabedoria. Gilgamesh foi rei, foi lenda, mas acima de tudo, foi humano.